Olá pessoal, nós estamos de volta e nossa aula do dia de hoje a gente vai começar a discutir com você os grandes domínios naturais brasileiros. Lembrando que lá na nossa prova do IBGE, nós temos um conteúdo que se refere aos ecossistemas brasileiros e aos domínios naturais. Esses domínios naturais, nós podemos classificá-los de diversas formas, Características, por exemplo, morfológica, que se referem ao relevo, característica climática, de vegetação, dentre outros. Propositadamente, lá no IBGE, eles colocaram esses domínios como domínios climáticos e vegetais e ecossistemas. E é a partir daí que será o enfoque, então, da nossa aula. Para a gente começar a discutir, então, a questão dos grandes domínios naturais brasileiros, nós vamos começar essa análise, a partir do domínio que nós chamamos de domínio morfoclimático, Então, só lembrando rapidamente que quando nós estamos falando de morfologia, nós estamos falando de relevo. E aí, lembre-se que nós estamos falando das formas da crosta terrestre, da qual em aula anterior a gente já teve a oportunidade de dar uma palhinha sobre as formas principais, como o planalto, a planície, a depressão absoluta e a depressão relativa. Quando nós estamos falando de domínio morfoclimático, e sabendo que climático se refere a clima, nós estamos falando de um domínio que vai tentar entender as relações de relevo e de clima dentro do nosso país. Num sentido mais amplo, o que nós vamos fazer, na verdade, aqui é um domínio morfoclimático e botânico, porque a gente vai tentar entender também as formações vegetais do nosso país. Para a gente começar, então, esse nosso papo, entendendo lá os domínios morfoclimáticos brasileiros, a gente precisa entender o quê? Que esses domínios correspondem aí a uma área de relativa homogeneidade, ou seja, igualdade no seu quadro natural. Quadro natural que pode ser que pode ser revelado pelo nosso relevo, mas também pelo clima, pela vegetação, particularmente esses dois aqui vão nos interessar, e pela hidrografia. Então, nós queremos entender o domínio morfoclimático brasileiro, relacionando a questão do relevo, em menor importância, em maior importância, as condições das informações climáticas e também de vegetação. E não iremos abordar a hidrografia, porque não está presente lá no nosso edital. Dito isso, é muito importante observar que as paisagens não são homogêneas. Uma coisa é nós caracterizávamos o domínio morfoclimático e botânico, ponto. A paisagem, abre aspas, que é um recorte do meu domínio, que é, abre aspas, um retrato daquilo que nós conseguimos visualizar, ela não é homogênea e, portanto, ela pode acontecer tendo a presença de mais de um grupo vegetativo no mesmo relevo. Exemplo aí interessante é você observar o sul do país, onde nós temos um domínio da mata de araucárias, mas também vamos implantar nessa região o domínio dos campos limpos e alguns classificam inclusive o domínio de campos sujos. Portanto, eu não tenho a presença de um único grupo vegetativo, mas nós temos pelo menos 2 grupos vegetativos nessa região. Da mesma forma, eu posso entender o complexo do Pantanal, onde na área mais próxima dos rios, eu vou ter uma floresta tropical úmida. Por um outro lado, ao me afastar dos rios, nós sabemos que o nível de umidade diminui e eu vou ter a presença do cerrado, que é um outro conjunto vegetativo. E me afastando ainda mais, eu terei a presença dos campos limpos, que são formados por gramíneas, por uma vegetação rasteira, por uma vegetação molenga, tudo bem?
cujo nível de umidade é menor e há uma tendência, né, de menos crescimento ou do não crescimento de vegetais complexos, como, por exemplo, a vegetação arbustiva arbórea. Dito isso, né, nós vamos poder, então, perceber que a gente não pode confundir o domínio com o bioma, né? O domínio, né, é uma área extremamente grande que apresenta características, né, de relevo, solo, clima, vegetação relativamente homogênea, enquanto que o bioma vai apresentar características específicas, né, do conjunto de espécies vegetais de uma dada localidade. Cuidado, então, para não confundir domínio com bioma. Dentro de um determinado domínio, eu posso ter biomas diferenciados. No nosso exemplo lá do Pantanal, o bioma de floresta tropical, de cerrado e cerradão, e de campos limpos e campos sujos. Dito isso, né, os outros tipos de biomas também podem estar representados numa determinada localidade, tido lá como aqueles que são dominados. Eles não são os predominantes, tudo bem, mas, né, permanecem ao longo de uma determinada região qualquer. O exemplo outro que a gente poderia trazer para você é você pensar na Amazônia, na existência da mata de degraus, né? Onde eu tenho lá a área de terra firme, de igapó e de várzea. A vegetação de igapó é uma vegetação permanentemente alagada. A vegetação de várzea alagada parte do ano e a parte de terra firme não alagada. E, portanto, nós podemos ter complexos, né, diferentes. Dito isso ainda, né, para dirimir qualquer tipo de dúvida, sempre é bom deixar claro que nós estamos nos referindo ao domínio do cerrado, ou mais especificamente a um determinado bioma do cerrado, como eu posso falar do bioma da Caatinga, da Mata Atlântica, da floresta equatorial úmida, que nós chamamos de Amazônia, o domínio das araucárias e por aí vai. O domínio, então, ele é extremamente abrangente, englobando os mais diversos, né, itens, como, por exemplo, dados terrestres, paludosos, teremos oportunidade de analisar isso, lacustre, fluvial, pequena e grande altitude e por aí vai. Nesse sentido, o Brasil se apresenta, né, como alguns domínios morfoclimáticos e fitogeográficos, ou seja, que dizem respeito à sua vegetação. Nós temos uma primeira grande área que nós chamamos de Amazônia, que está aqui em verde. Eu tenho a presença do Cerrado, que está aqui, né, em amarelo, toda a porção central do Brasil. A região de Mares de Morros, essa região aqui presente, né, em toda essa faixa litorânea do nosso território. Tenho a presença da Caatinga, também chamada de região do semiárido nordestino. A mata das araucárias, presente em parte da porção sul do nosso território, as pradarias encontradas lá no extremo sul do nosso país e a faixa de transição aqui, né, entre um domínio, né, morfoclimático e fitogeográfico e outro. Dito isso, nós temos lá, né, que os nossos climas são controlados lá pela presença de massas de ar. E massas de ar nós temos 5 no nosso território. A massa equatorial atlântica, a massa equatorial continental, a tropical atlântica e a tropical continental, e temos ainda a nossa massa polar.
nós vamos poder observar que há uma relação direta entre as massas de ar e outros fatores determinantes do clima e a presença de conjuntos vegetativos dentro do nosso território. Não se preocupe, daqui a pouquinho nós vamos falar de cada um desses elementos. Temos ainda lá uma diferença fundamental que precisa ficar clara desde sempre para você, entre tempo e clima. Pessoal, é muito comum que as pessoas no dia a dia, e é razoável que seja assim, elas confundam clima com o tempo. Exemplo, né? Uma pessoa dentro de casa pode perguntar lá, né, para um filho como é que está o clima lá fora. Na verdade, não é como está o clima lá fora, é como está o tempo lá fora. Porque o tempo são as condições atmosféricas num dado momento. Então eu posso ter sol, presença de nuvens, eu posso ter geada, eu posso ter pluviosidade, chuva, eu posso ter um dia que apresente uma temperatura elevada com uma grande quantidade, né, de nuvens naquele local e por aí vai. Isso são as condições do tempo, que são as condições climáticas num dado momento. Agora, o clima é uma outra questão. O clima são as condições em que se apresenta as informações atmosféricas durante um longo período de observação. Exemplo, o clima predominante no Brasil é o tropical e o equatorial, que tem características muito específicas. Se pegarmos, por exemplo, o clima equatorial, nós vamos perceber elevadas médias térmicas, que é uma grande quantidade de temperatura, pouca amplitude térmica diária, que é a variação entre a maior e a menor temperatura observada no dia, um elevado índice pluviométrico, a presença da massa equatorial continental, né, e atlântica, e por aí vai. Isso são as condições climáticas que vão determinar, por exemplo, que a temperatura naquela localidade é alta, que o índice pluviométrico é elevado, que a amplitude térmica diária e anual é pequena e por aí vai. Bom, se nós sabemos então que o tempo são as condições atmosféricas num dado momento e que o clima são as características climáticas observadas durante um longo período de tempo, eu primeiro preciso entender agora quais são os fatores que são determinantes do clima. E a partir do clima, a gente vai poder determinar as características fitogeográficas do nosso território. Bacana? Então vamos botar isso na tela para você? Confere lá. Então, pessoal, nós estamos trabalhando aqui, buscando agora entender os domínios naturais do nosso território. Nós temos, né, que esses domínios naturais são determinados a partir de características climáticas, de características botânicas e de relevo do nosso território. Nós sabemos que um dos elementos determinantes é exatamente o clima. E de cara, nós temos que entender a diferença entre clima e o tempo. Dissemos para você que o tempo, né, apresenta as condições atmosféricas durante um determinado período de observação, durante um determinado período, um ponto no tempo. Exemplo, como é que está o tempo hoje que nós estamos fazendo essa gravação? Nós temos uma elevada média térmica, nós estamos observando pouca amplitude térmica diária, ou seja, a diferença entre a maior e a menor temperatura durante o dia tem sido muito pequena. Nós estamos observando a ausência de pluviosidade, não chove. Estamos observando a presença de ventos alísios soprando de sudeste em direção ao centro-oeste e nós não temos um dia nublado. Portanto, as condições atmosféricas num dado momento está me dando o quê? O meu
tempo. O que é o clima, então? O clima são as características climáticas observáveis durante um determinado período longo de tempo, como, por exemplo, temperatura, né? Mas poderíamos falar a presença de massas de ar. Podemos citar para você características de pressão atmosférica, de umidade, observados durante um grande período de tempo. Sendo assim, o que nos importa em termos de domínio natural é tentarmos agora identificar quais são os fatores que são determinantes desse clima. Vamos botar no quadro? Então vem para cá. Então agora nós vamos buscar lá entender. Olá, meus amigos! Você que está estudando para o concurso do IBGE, você que quer ficar super competitivo, você que quer continuar assistindo essa super aula do professor Alex Mendes, né? Convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, que lá nós temos o curso completaço, de novo, completaço, por apenas 10 mensalidades de R$25. Exatamente 10 mensalidades de R$25, você tem um curso completaço, super competitivo, com professores top de linha no site. Então, convido vocês aí a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, e fazer sua matrícula. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, porque eu tenho absoluta certeza que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque aqui no Lá Concurso a gente faz de tudo para que isso não aconteça. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Clique lá.